Olá, meus amores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Ok, pessoal? Peguem os livros de geografia, tá? Vocês vão ler o conteúdo das páginas 35 e 36. Hoje o nosso conteúdo será elementos naturais e culturais dos indígenas, ok? Então, façam uma leitura prévia desse conteúdo, uma leitura com calma, tá? Para que vocês entendam a explicação, tá bom? Então, vamos lá. A explicação desse conteúdo é um conteúdo muito interessante, tá? Esse conteúdo fala bastante a respeito da vivência dos indígenas e eu tenho certeza que vocês irão gostar, tá? Veja só aqui nessa primeira imagem, ó, esse primeiro slide aqui da nossa aula, tá? Sobre a cultura, o modo de viver dos indígenas, né? Indígenas, as ocas, olha, a forma como eles se vestem, tá? Então será muito interessante a nossa aula. Vamos lá. Elementos naturais e culturais dos indígenas. Então, nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. E, em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos. Mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado lugar existem em outro lugar. Então, você veja só, a ideia é a mesma, só que os materiais utilizados, né, eles mudam. Os materiais utilizados para a construção das ocas mudam, porque nem sempre são encontrados aqueles materiais na região, né, em que os indígenas habitam. Então, muda de aldeia para aldeia, ok? Por isso que nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Aí eu coloquei fotos de algumas aldeias indígenas, olha. Essa aqui é a aldeia dos Pataxós, né, localizada lá no sul da Bahia, né? Então, observe a moradia deles, gente. Olha, um tipo de palha, olha. Madeira, né? Observem só, olha. Como são os materiais utilizados para a construção dessas ocas e como é a organização, olha, das ocas. Nós estamos vendo aqui que no interior, né, no meio, olha, tem essas duas ocas maiores, né, sendo seguidas, olha, rodeadas por essas ocas menores. Aqui é outro estilo também de aldeia, é a aldeia Yanomami, né? Observem só como é a organização aqui dessa aldeia, olha. Totalmente diferente daquela que vimos anteriormente, né? Por isso que o livro fala que nem todas as aldeias têm a mesma forma. Essa aqui também, olha, do Parque Nacional do Xingu, né? Olha, o estilo das ocas, né? Como se modificam. Nós vimos semelhança aqui que eles utilizam o que? As palhas, né? As palhas de coqueiros, de palmeiras, olha, para a construção de suas ocas. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, ou seja, a oca, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral vão para outro local quando a coleta de sua região acaba. Muitas vezes eles não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com mais rapidez do que os primeiros, ok? Então, as ocas, né, as casas dos indígenas, elas são construídas com esses materiais, né, que se degradam, tá? Que não são duráveis, como o cimento, como o ferro, tá, gente? Por isso que elas não duram muito tempo. Os indígenas veem a natureza ao seu redor, né, ao redor da aldeia, como sua própria moradia. E é como se a natureza em torno da aldeia fosse sua própria casa. Então, o respeito que os indígenas têm
com a natureza, sabe, é algo muito interessante, pessoal. Então, as ocas, eles têm como apenas o quarto deles, sabe? Eles veem a natureza como toda a sua casa, é a sua oca, é o seu quarto. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles, por isso, em geral, vivem perto de um rio. Então, vocês conseguem ver nesse parágrafo a questão do que dessa importância que os indígenas eles davam à natureza, desse respeito com a natureza, com o meio ambiente. Porque eles tinham todo esse respeito, porque eles sabiam que tudo que eles precisavam estava lá. Por isso que eles tinham essa linha de respeito, essa linha de pensamento. Só que nos nossos dias a gente observa que houve a modernização das aldeias, né, pessoal? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que em algumas aldeias já não tem mais aqueles traços culturais, né, que tinha antes. Né? Se a gente for visitar uma aldeia, a gente vê que já tem um fogão eletrônico, já tem um micro-ondas, né? A modernidade já chegou. Enquanto antes era fogo de lenha, né? Dormiam em redes, em esteiras, não tinha, né, todo esse aparato que se tem hoje, né? E a gente percebe que algumas aldeias chegaram assim à modernização, tipo essa que vocês estão vendo aí, olha, como são as ocas modernas, né? Bem criativas, não são de palha, a gente percebe que são casas de alvenaria, né? Então, olha a mudança chegando aí também para as tribos indígenas, mas a gente sabe que também tem aquelas que não perderam a essência, que não perderam, né, aquela identidade, continuam da mesma forma, tá? Então, algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em alguma delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam a identidade de indígena, a identidade de índio, né? É preciso respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe um modo correto ou um modo errado, mas existe um modo de vida de cada grupo. Então, independentemente, né, dessa identidade que foi perdida, né, as pessoas tiveram necessidade de se modernizar, incluindo os indígenas, o livro ele faz uma seguinte ressalva, ele diz é preciso respeitar o modo de vida de cada grupo social, ok? Seja ele indígena, seja ele quilombola, tá? É necessário respeitar. Não existe um modo correto ou um modo errado, mas existe o modo de vida de cada grupo, ok? A agricultura de Coivara. Gente, observem aí essas imagens que parte da floresta, né, foi derrubada, né? E essa parte da floresta foi derrubada não foi para provocar a destruição da natureza, não, mas foi para que os indígenas pudessem plantar, né, tá? Então, eles usavam essa técnica, que é a técnica de Coivara, era de pegar uma parte da floresta, né, para fazer o plantio, ok? Então, em algumas aldeias, já se trabalhava com agricultura, manuseio da terra. Os indígenas utilizavam a técnica chamada de agricultura de Coivara. Nessa técnica, os indígenas queimavam parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Então, olhe mais uma vez a questão do respeito, gente, que os índios tinham com a natureza. Quando eles percebiam que aquela terra não estava fértil, né, estava, vamos lá, entre aspas, cansada, né? Eles mudavam para outro local, transferindo a aldeia também. Então, essa relação de respeito era uma relação bastante harmoniosa, né, entre os índios e a natureza. Então, a técnica de Coivara, eles utilizavam, né, parte da floresta, né, queimavam para plantar. É o que nós vimos aqui nessa imagem. Estamos vendo aí nessa imagem. Queimavam parte, tá? Para plantar. Pessoal, tarefinha que vai para casa hoje, tá? Conteúdo muito legal de se aprender, né? Bem fácil de ser assimilado. E aí, nossa tarefinha para casa hoje está nas páginas 37 a 39.
Olha, gente, leiam lá as questões com atenção, página 37 a 39. A primeira questão, vocês irão fazer o seguinte, olha, procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Depois, resiste a informação que você encontrou nas linhas a seguir. Então, vocês vão pesquisar informações relacionadas, ok, gente? Sobre a questão da natureza, que faz parte da aldeia, como é essa relação dos indígenas e natureza, tá? Então, vocês vão fazer, procurar essas informações e preencher aí essas linhas, ok? Observem que o livro colocou bastante linhas, então sejam bem caprichosos, tá? Na resposta, ok? A segunda questão, da página 38, ela pede que vocês marquem um X apenas nos materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizam na construção das suas casas. Então, marquem um X nas opções corretas. A terceira, vocês vão estabelecer uma relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes, tá? Aí tem aí o número 1, folha, número 2, madeira, número 3, madeira com menores dimensões, número 4, fios e palhas. Você vai fazer aí essa relação, ok? Para que serve cada um desses materiais, tá bom? Quarta questão, reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura de Coivara e a frequente mudança dos indígenas em busca de alimento. Ok, gente? Lembram da prática da agricultura de Coivara? O que era que os índios faziam? Eles queimavam, né, parte da floresta para estar plantando, ok? Então, vocês vão aí, olha, refletir e descrever a relação entre a prática da agricultura de Coivara e as frequentes mudanças dos índios em busca de alimento. Lembram que lá no final do capítulo nós vimos o quê? Que eles faziam esse plantio, né? E quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, o que é que acontecia? Eles mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Ok, pessoal? Página 39, abram aí, acompanhem aí com tia Dani, para que fique bem explicadinha a tarefa que vai para casa. Aliás, que vocês irão fazer em casa. A quinta questão. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Identifique as diferenças entre dois espaços. Então, você vai escrever as principais diferenças que existem entre o interior de uma oca e o interior de uma casa. Ok, meus amores? Gente, desejo a todos bons estudos. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Caso não tenham entendido, leiam mais uma vez o conteúdo. E eu tenho certeza que vocês terão êxito aí quando forem responder a atividade. Deixo para todos um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, estamos lá na aula online sexta-feira, tá? Anotem a dúvida e aí estará auxiliando vocês na tarefinha. Um cheiro e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.